ia agradecer, começar a agradecer os que me convidaram, que o senhor Alcides, que é o presidente do Centro de Ciências, Letras e Arte, e o Aldo Leone, o Alcides Acosta e o Aldo Leone, que foram os que me convidaram para dar essa palestra sobre a história de Campinas. Tá? Então, mas eu começo agradecendo a presença de você, em primeiro lugar. Tá? A outra coisa que eu queria dizer é que, para mim, é muito bom expor, porque é um trabalho que eu venho fazendo desde mais ou menos 2010, depois que eu me aposentei da Unesp de Araraquara, que eu era professora de História Econômica e de Economia. E depois que eu me aposentei, eu me tornei pesquisadora colaboradora no Centro de Memória da Unicamp, onde tem um acervo documental muito bom, principalmente do Judiciário de Campinas. O Fórum de Campinas cedeu em custódia para a Unicamp, o Centro de Memória, todos os processos, são quase 50 mil processos de... desculpe, só de Campinas, 50 mil. 50 mil. Ela é organizadora do acervo de lá. Não, é assim, organizadora do acervo do Centro de Memória. Então, só de Campinas tem 50 mil, e vai de 1793 a 1940. Então, são processos do judiciário que vocês não imaginam tudo que tenha. Então, processo de dívida, divórcio, de outra separação, demarcação de terras, inventários, testamentos, enfim, ações de liberdade, é uma infinidade de coisas. E eu comecei a trabalhar com esse material, e daí sim que eu entrei na história de Campinas, porque eu me fixei só nessa região de Campinas, tá? Que na época, que é todo o século XIX, tem Valinhos, Vinhedo também, Sumaré, Paulínia, tudo era região. Americana, tudo. Americana só se separou em 24. Sumaré só 1930 e pouco. Então, vocês veem, né? É essa região que eu estou trabalhando. Tá? Bom, a outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu coloquei um tributo a um historiador da cidade. Esse tributo, que é o reconhecimento pelo trabalho, pelas obras que ele trouxe sobre Campinas, e que, para mim, quando que desconhecia, eu moro há 45 anos em Campinas, mas eu desconhecia a história de Campinas. Então, foi extremamente importante, que é o Celso Maria de Melo Pulpo. Ele foi um historiador, ele na verdade não é a profissão historiador, ele é advogado, mas ele se dedicou à história de Campinas, e os livros dele, que eu recomendo e que eu considero excelentes, são 2 livros. Um é Campinas, Berço e Juventude, que é um livro que foi publicado em 63, e que traz um novo entendimento do como surgiu Campinas, a origem de Campinas. Que a ideia que se tinha até então é do pouso, né? É o pouso na estrada para os Goiáses, e aí começou o povoamento de Campinas. Ele vai mostrar que não, que está muito mais ligado à agricultura, à questão agrária mesmo, a uma agricultura que ele estabelece como a influência do milho. Né? Então, é a primeira agricultura, uma agricultura voltada para alimentos para mercado interno. Né? Então, e isso, de fato, é inovador no trabalho dele. Esse é um livro muito interessante, Campinas, Berço e Juventude, que é de 69, e que foi publicado pela Academia Campinense de Letras. Tá? O outro trabalho, que também eu acho super legal, porque ele faz um inventário de todas as fazendas de Campinas.
Ele começa com as sesmarias, depois vai para os engenhos e depois as fazendas. E ainda trabalha um pouco do urbano, a cidade, a constituição da cidade. E é extremamente rico, porque é um imenso inventário documentado, então é um trabalho maravilhoso e que serve para a gente como referência. Né? Então, por isso que eu trago assim, um atributo, né? Ninguém começa, ninguém cria só a roda, né? Nós temos aí uma sucessão de conhecimentos que vão se passando. Então, esse tributo a esse mestre. O outro livro, eu ia falar do outro livro, é Campinas, Município no Império, Fundação e Constituição Familiares, que é esse o título, Alvorada, Sesmarias, Engenhos e Fazendas. É muito legal esse livro e é de 1983. Tá? Então era isso que eu queria de início explicar para vocês, porque desse tributo ao Celso eu não o conheci. O Celso ele nasceu em 1900, aqui em Campinas, e faleceu em 1900, ele faleceu em 2003, com 103 anos. Então esse ano ele estaria completando 120 anos. É uma coisa bem longeva. Agora vamos começar aqui, eu espero. Bom, a história de Campinas. Deixa eu só outra coisa. Hoje eu vou trabalhar com Campinas açucareira, tá? Os engenhos de Campinas açucareira. Tá? E na próxima quinta-feira vai ser sobre a grande exportação, e essa região foi muito importante em termos de café, a produção cafeeira. Então vai ser hoje a economia açucareira e os impactos, e na próxima economia cafeeira e seus impactos. Vocês veem que eu vou trabalhar um século aqui. E por que eu vou trabalhar um século? Na verdade eu vou trabalhar um século porque 1790, vocês vão entender, corresponde ao início da grande produção de açucareira em Campinas. Antes disso, tu tens plantação de cana e de outros alimentos, arroz, feijão, milho, mandioca, criação de porcos, que está combinado com milho, mas vocês não têm ainda a cana na grande produção. Vai ser só a partir de... E eu vou explicar por quê. Em 1890, que eu termino ali, na verdade eu vou terminar com a República, porque eu quero falar também dos republicanos, quero falar de Campos Sales, de Francisco Glicério, de Francisco Quirino dos Santos, enfim, desses campineiros que foram os republicanos históricos, tá? Pode tirar. Obrigada. Bom, aqui está mais ou menos, então, o que eu pensei em trabalhar aqui com vocês hoje? Primeiro, a cidade de Campinas entre engenhos de açúcar, os antecedentes, a fundação da freguesia Nossa Senhora da Conceição de Campinas do Mato Grosso de Jundiaí, o antigo bairro do Mato Grosso, que pertencia à vila de Jundiaí. Depois, que foi fundada em 1774, a economia de alimentos da economia açucareira, pequena propriedade aos engenhos, 1790, a grande propriedade familiar, da propriedade familiar a grande propriedade escravista, o campo e a cidade, a elite, os senhores de engenho e a cidade, a riqueza e a escravidão, no projeto de insurreição de escravos de 1832, a planta da cidade, a matriz velha, a revolta e o mestre de capela e a revolta liberal de 42, tá? É isso, comportando um período que vai de 1790 a 1950, tá? Pode passar, Tito. Bom, aqui o caminho de Goiás. Aqui eu tenho um mapa, que é lá do arquivo Público do Estado de São Paulo, que mostra
existe esse caminho de Goiás, que foi aberto em 1722, e que, está ligada com a questão da mineração, está ligado ao nascimento desse povoamento, ligado porque o povoamento ficava na Estrada dos Goiáses. Tá? Então, aqui só para ter uma dimensão um pouco o Rio Tietê, o Rio Pardo, o Grande, lá as barrancas do Paraná, etc. 1722. Tá? Então, Campinas ali na estrelinha. Pode. Aqui é uma carta de Sesmarias para dizer para vocês o seguinte: quando começa esse povoamento, a primeira coisa são as solicitações de Sesmarias que as pessoas fazem. Eu me instalei em tal região, vou plantar milho e tal, e daí ele solicita ao rei de Portugal a Sesmaria. É claro que isso tem que passar pelo governador, capitão-general que governa São Paulo e etc. Mas, enfim, nessa região, começou em 1728, mais ou menos, nesse caminho dos Goiáses. Né? Por que começou? Porque as pessoas se estabeleciam ali com produção de alimentos para abastecer tropas, o pessoal, os viajantes, tropeiros, ou exploradores, né? Que iam para Goiás. Então, essas pessoas vão pedindo Sesmaria, e a Sesmarias é uma concessão do rei de Portugal, porque o rei de Portugal era dono de todas as terras, e normalmente se concedia. Agora, a concessão, ela tinha uma duração no tempo, tinha que ocupar. Acabava que não ocupava e acabava muitas vezes que esse cara, às vezes, vendia. Depois disso, é outra história. Bom, o Barreto Leme, que é tido como fundador de Campinas, né, que é de Taubaté, ele vem para cá por volta de 1745 e tendo obtido Sesmarias, né, uma Sesmaria para... Então ela ocupou. Agora, sempre ocorria que as solicitações de Sesmaria eram a dimensão das terras eram muito superiores aqui à capacidade que as pessoas tinham de ocupar e de explorar. Então, acabavam que não eram exploradas. Né? Então, aqui tem uma carta. Tá? Sempre é um bairro grosso, né? Eu pus aqui não, que eu pus certo, mas às vezes a grafia antiga com C cedilha também no grosso. Tá? Então, já. Aqui está quando é que a capitania, vamos dizer, porque você sabe que de 1720 a 1765, a capitania de São Paulo, que incorporava Minas Gerais e que era rica por causa da mineração de Minas, foi separada. Criou a capitania de Minas Gerais e a capitania de São Paulo inexistiu, foi acabada, foi extinta. E São Paulo foi incorporado pela capitania do Rio de Janeiro. Então, esse é um período muito pobre, não existia capitania, tudo era relacionado ao Rio de Janeiro. Então, era muito complicado, as pessoas, o empobrecimento foi muito grande aqui. Tem uma historiadora que eu adoro, Alice Calabrava, que ela trabalha muito com esse período, né, um período colonial em que não há a capitania de São Paulo. A capitania vai ser restaurada só em 1765, por uma política portuguesa que foi comandada pelo Marquês de Pombal, né? Que é de modernização de Portugal e modernização de suas colônias. E visando o quê? Criar espaço para a produção agrícola naquelas colônias, etc., que estivesse com decadência, que tivesse, e no caso do Brasil, porque cada vez a mineração era menor. Então, tinha que criar uma alternativa, agricultura e comércio, porque conforme
da época, o entendimento é o comércio, agricultura e comércio é que fazem a riqueza das nações. Né? Então, em 1765, foi restaurada a capitania e vai continuar. Eu pus 1765 até 1775, porque esse cara, que é o Morgado de Mateus, vai ser o capitão-general, governador dessa capitania, ele que vai restaurar a capitania. Então ele vem morar em São Paulo, ele é um português, aliás, ele é casado com o Pombal é casado com uma irmã dele, enfim, tem alguma ligação aí entre o Pombal e ele. Então, o Morgado de Mateus, que é Luiz Antônio Mourão Barreiro, Mourão é o sobrenome dele, ele veio para implementar o quê? Uma política de fortalecimento da agricultura de exportação para Portugal, povoamento e formação de vilas, e recrutamento para defesa por causa das guerras de fronteira com os espanhóis. Né? Então, o Morgado, eu tirei essa foto lá do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que eles fizeram uma exposição muito legal, o Arquivo Público, sobre o Morgado. O Morgado ele tem um sentido da administração, de recuperar a economia, de recuperar, de restaurar uma capitania muito grande. Então, essa aqui é... Bom, e eu disse que o Morgado ele tinha um sentido da administração pública, e uma das primeiras coisas que ele estabeleceu em 1767 foi o recenseamento da população. Isso aí é o primeiro passo, né, para saber que população é essa, quem são os habitantes desse lugar, o que eles fazem, o que eles produzem, quem são, quantas mulheres, quantos homens, enfim, era isso que ele precisava saber. E mesmo para recrutar, né, para as guerras lá do sul do país. Então, o general da capitania, o Morgado, vai instituir o que se chamou listas nominativas, ou listas de população, ou maços de população, sempre nominativa. Por quê? Aqui vocês estão vendo, cada fogo, e fogo é o domicílio, que ao mesmo tempo é moradia e trabalho também, reúne as duas coisas. Cada fogo é individualizado pelo cabeça do fogo, quem é esse cabeça, a idade dele, da onde ele vem e o que ele produz. Depois, abaixo, se é casado, a cor branca, pardo, negro. Então, começa, depois vem, se é casado, então o nome da esposa, se tem filhos, nomes dos filhos, se tem agregados, ou seja, pessoas que podem ser até da família, mas são agregados, mas a família mais extensiva, né? Ou não tem relação familiar, constavam lá, e por fim vinham os escravos. Então o fogo era essa composição, o chefe do fogo, sua esposa, né? E todos com esses dados, de idade, cor, estado civil, na época não é estado civil, é situação, porque não existia essa terminologia. O casamento civil é só com a república. Então, se é solteiro, se é viúvo, se é casado, enfim, tinha toda essa referência. Então, aqui, e o que produzia? Então, essa que é a ideia Então, são os primeiros recenseamentos de população. E o bom para São Paulo é que esses recenseamentos que o Morgado instituiu existem. Ainda nós podemos usá-lo como fonte para se conhecer o passado. Então, isso e saber que população é essa. Né? Ele, de São Paulo, vai de 1767 até mais ou menos, depende dos lugares, mas até 1836, com esses. Para Campinas, que Campinas é um bairro de Jundiaí. Então, começa como bairro, né, em 1700, depois vira a freguesia e depois a vila.
Então, a partir de 1779, você tem direitinho a população. Não, você tem o bairro como bairro, depois como freguesia. Né? Então, primeiro como bairro de Jundiaí, só que tem toda essa documentação, gente, está no Arquivo Público do Estado de São Paulo. E, hoje em dia, está na internet. Então, você acessando o Arquivo Público do Estado de São Paulo, você clicando em população, maços de população, ou listas nominativas porque cada um tem o nome do chefe do fogo, né? Tem o nome de todos os moradores do fogo. Você acessando lá, você depois coloca o nome da vila, da freguesia que você quer, freguesia não, da vila que você quer, e sai lá. Por exemplo, põe Campinas, vai sair todas as listas que existem para Campinas, tá? Que essas listas vão. O que eu encontrei lá no arquivo de 1779 a 1836, mas para Jundiaí tem como bairro, né? Campinas como bairro de... Nesse caso tem que entrar como Jundiaí e procurar preferência como bairro. bairro. Daí tem que entrar como Jundiaí. Mas infelizmente, Thiago, isso que eu não entendo, não está disponível na internet Jundiaí. Então eu fico assim, daí tu tem que ir diretamente no arquivo e solicitar ver a lista. Eu não sei por que eles não colocaram. Maísa, tu tem visto ultimamente? Não. Eu acho que ainda não colocaram. Tá? Eu não vi ultimamente. Mas, enfim, essas listas são muito legais, são maravilhosas, eu acho assim. E assim, é uma coisa que os historiadores de São Paulo apreciam, o Celso, todo mundo usa isso, a Alice Calabrava, eles apreciam porque isso aí é quase que uma raridade, porque em outros lugares não tem. Minas tem 2, 3 listas de 31, 32, eu acho, e 36, eu tenho impressão. E depois não tiveram mais, e Campinas tem. Então, são os primeiros licenciamentos, isso aqui é muito importante. Bom, conhecer a população também para recrutar, né? Por isso que faziam as listas. Já. Aqui, em 74, então a gente falou assim, esses antecedentes, né, que nós estamos. Em 74, o bairro vai virar freguesia, né? Aqui é de um médico, eu não vou me lembrar o nome dele, que desenhou mais ou menos isso aqui seria, claro que não é, seria a capela, não é a primeira capela, a capela onde foi fundada o povoamento, no caso, a vila, a freguesia, desculpa. A freguesia Nossa Senhora da Conceição das Campinas de Jundiaí. Do Mato Grosso, aí já não é mais... às vezes está escrito de Jundiaí, tá? Mas aqui já é freguesia, né? Já é uma elevação daquele bairro para a freguesia. Por quê? Porque está crescendo aquele povoamento, né? E eles vão... pode passar o próprio, eu acho linda. Essa aqui, então, seria a capela. Aqui continua, eu acho muito bonito esse. Porque os moradores, né, daquele povoamento, eles queriam sacrar, ir à igreja, fazer sacramentos, casamento, velório, enterro e etc., batizado e tudo mais, tinha que ir para Jundiaí. Então, acabaram eles solicitando, e como a política era de estabelecer vilas e tudo mais, foi atendido, então, desculpa, no caso não é vila, é freguesia, mas dando autonomia para esse bairro, né? A coroa portuguesa visava fortalecer as lavouras, né? Então isso, dando uma certa autonomia, isso seria melhor, mas visando a exportação para o mercado mundial. Isso que eu queria que vocês frisassem. Quer dizer, a política portuguesa é estimular a exportação de mercadorias para o mercado mundial. Tá? E com aquela ideia, agricultura e comércio é que enriquecem as nações, né? Que fazem a riqueza das nações. Tá?
Então, deixa eu pus aqui, de 74 a 97, porque é esse período que fica a freguesia, tá? Em 67, existiam 69 fogos, aqueles domicílios tal, que eu falei para vocês, com 186 habitantes, não há escravizados. Já em 75, um ano depois de virar a freguesia, isso é tem a mesma quantidade, mas a população cresce bastante. Tá? 266 habitantes e tem 86 escravizados. Tem esses dados, a gente tem que cuidar, gente, porque nas listas é aquilo, é recenseamento. Como é que se estabelece? São as companhias, né, de guardas e tal, as companhias chamam que realizavam esses levantamentos. Então tem problema, a gente tem que cuidar muito, tem que fazer muita contagem para bater os dados. Tá? Mas de 67 a 75, 1775, ainda vai permanecer uma lavoura, a gente diz lavoura para mercado interno, de milho, né? Por isso que o Celso Pupo fala, né, o ciclo, a influência do milho, né? Porque o milho era a base da alimentação, tanto dos humanos quanto dos animais, né? Os porcos, etc. Então, é milho, feijão, arroz e a criação de porcos. Então, ainda permanece, durante esse período, uma agricultura voltada para mercado interno, que vai abastecer os tropeiros, que vai abastecer os viajantes, etc. Pode? Bom, a economia de alimentos, isso e a pequena propriedade, vocês entenderam que essa economia de alimentos, ela é super importante. E ela envolve um domicílio, um fogo, como eles se denominam, que é da pequena propriedade, é familiar, todo mundo trabalha, ou seja, é muito pouco ainda escravos nessa economia. O que tem mais são a família, unidades familiares trabalhando. Né? Então, essa economia de mercado interno, economia de produção de alimentos, ela é formada por uma composição social muito mais voltada à família. Né? Apesar, então, do empenho da administração do capitão-general, do Morgado, em estabelecer uma cultura, as culturas de exportação, não vai ocorrer. Tá? Então, o Morgado vai embora, ele vai embora em 1775, e continua aqui a política também. O próximo capitão governador, ele vai continuar a política de estímulo aí. Mas não vai ser nesse período do Morgado, que foi que mais se empenhou por isso. Né? Os outros também vão ser, mas não. Então, a agricultura da freguesia continua a abastecer o mercado local, os tropeiros, viajantes e as vilas de Itu e Sorocaba. Você encontra lá, cria porcos e leva os porcos para Itu, sabe? Então, o comércio é um comércio local, é um comércio. Não é só, então isso é importante, não é só subsistência da família. Também tem excedente, como a gente tem excedente, que é para o mercado, mas é um mercado local. Minas, sul de Minas também, eles atendem, a gente encontra também, Itu, Sorocaba, sul de Minas. Aqui eu pus, eu acho lindo, isso é da capa de um livro do Tichut, que é sobre São Paulo também, mas ele vem depois. Bom, a outra pode. Então, o que eu acho interessante que muitos autores falam, tanto o Celso quanto a Maria Teresa Petroni, o que vai alterar a fisionomia da freguesia, de fato, vai ser
ser uma revolta em São Domingos, é uma revolta de escravos em 1790, 91, e essa revolta vai até 1804. É uma revolta que vai dar nascimento ao Haiti. E o que é? São Domingos é uma colônia francesa e é o maior produtor de açúcar para o mercado. E o que a revolta de escravos vai destruir essa economia açucareira de São Domingos. E com isso, o mercado internacional do açúcar vai ser totalmente desbalanceado, bagunçado, né? E com isso, os preços da mercadoria do açúcar vão ser elevados, né? Então, nesse período, né, isso aqui é uma imagem da revolta, né? Eles conseguem, os escravos são vitoriosos, eles conseguem a independência, e vai mudar o nome, a gente expulsam os franceses, e os franceses, né, a colonização vai existir muito, quase 99% eram escravos. Os franceses só vinham para pegar, eram os proprietários, mas eles nem moravam, eles moravam na França, é outro tipo de exploração em São Domingos, né? E vai acabar que, com essa destruição do mercado, isso, a elevação do preço do açúcar vai estimular São Paulo a ingressar no mercado de açúcar. Por quê? Porque vai subir o preço e essa região, gente, que a gente denomina o quadrilátero do açúcar, que eu já vou mostrar para vocês, que é distante do porto de exportação, que é Santos, é o único porto, nós temos uma única saída para o mar, que é Santos, aqui, isso é, e tem que vencer uma serra violenta, né? O preço elevado compensa a produção justo nessa região que é Itu, Porto Feliz, Campinas, Mogi Mirim, Piracicaba, né? Sorocaba. Então essa região vai se voltar para a produção do açúcar, tá? Então estimula para o fabrico do açúcar. Bom, o açúcar, daí sim, a gente começa. E isso vai ocorrer quando? Depois de 1790. Por isso que nós começamos aqui, 1790 a 1890. Por causa disso, é o açúcar. E o açúcar é que vai trazer para Campinas, vai fazer a estrutura social de Campinas vai ser açucareira. Quando eu digo açucareira, o que eu quero? É senhores de engenho, uma elite formada de senhores de engenho. Quem são essa elite? É elite proprietárias de terras e proprietárias de escravos ou de escravizados. É essa elite. Proprietários de terra, como é que obtiveram? Cismarinhos. É entrando de Cismarinhos. É claro que depois, aí tem uma divergência com alguns colegas que acham que não, que eles compraram. Sim, eles ganharam em outro lugar, largaram lá e daí pedem aqui, chegam a comprar quando eles... Por quê? Qual é o interesse do senhor de engenho? É ficar próximo do rio, né? E Campinas é beneficiado pelos dois rios, né? Tem um quarto, mas aqui os dois mais importantes para a região açucareira, o Atibaia e o Jaguari. Tá? São os dois que depois eu vou mostrar para vocês. Então, o açúcar é que vai formar essa elite. E o açúcar, ele traz o escravo. Então, são as duas coisas que se unem, a senhora de engenho e escravidão, né? E propiciada pelo... isso aqui é uma aquarela linda do Hercule Florence. Eu não sei, eu pus embaixo no PowerPoint, eu acho que é sem data, tá? Mas ela é muito bonita essa aqui. E depois eu vou fazer uma coleção de telas para vocês, só de escravos, para vocês verem como são bonitos. Então aqui a importância dos animais, porque tem que ter muito para a moeda, né? E é um trabalho assim constante, né? Porque na época da colheita e depois tem que logo produzir, moer para fazer algo caldo, porque senão azeda e daí perde.
Então é um trabalho constante. Então tem que ter muito gado, muito boi, enfim. Né? Vocês veem que está lindo. Aqui, 97, vocês veem, logo, então fica a freguesia de 74 até 97. Em 97 vira Vila de São Carlos. Não Campinas ainda, não Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso, mas vira São Carlos, em homenagem ao santo, ao São Carlos mesmo, São Carlos. Não, mas talvez seja a Rainha Carlota. Também tem isso. Era filha do rei Carlos, neta do exatamente. Tem essas duas suposições mesmo. Tem essas duas suposições, ou a Carlota ou o São Carlos Borromeu. Né? É que o dia que assinou o decreto é o dia do onomástico de São Carlos Borromeu, por isso que se fala que é São Carlos também. São Carlos do Pinhal. São Carlos do Pinhal, é isso que você está dizendo, né? Né, Marili? Marili também tem a ver, São Carlos do Pinhal em homenagem ao Borromeu. Lá na fazenda do Pinhal tinha uma imagem. Eu acho que esses decretos foram assinados todos na mesma data. Tá. Aí ficou... Tá. Mas tem essa coisa. Pegou homenageia São Carlos e a Carlota. Homenageou os dois. Essa aqui é linda, essa aqui, que é só que é de 1827, então não é do período que eu estou falando, mas é uma visão da cidade de Campinas pelo decreto. Daí ele está indo a caminho para Curitiba, e daí ele fez essa... E aqui, não, os moares, um descanso aí dos moares, que a igreja que já está sendo construída, que começa a construção em 1808 e termina só em 1808. Qual seria essa igreja hoje? Tem uma referência, não? Pois é, eu acho que essa igreja, eu não tenho, seria a catedral, porque aqui é... A do Carmo, talvez. É a antiga. Não, a primeira capela é a do Carmo. Então, mas só para o conhecimento, essa vista, ela vem do Cambuí. Então, corresponde... É do Cambuí? É, certeza. E é como se fosse aquela região que, vamos dizer, a Doutor Quirino... Sei, ali de Lancheira. Saindo do Cambuí, né? Indo Indo para a igreja, certeza. Tá. Com certeza? Certeza. Porque eu sempre achei que aqui poderia ser a Conceição, Não. tá? E a Conceição daria porque a Conceição, ela dá lá na catedral, mas enfim, para análise teria que ter vocês... Não, a Conceição talvez estivesse mais à esquerda. se essa aí é do Carmo, a Conceição tem que estar lá. Não, mas entenda isso daí, se vocês se colocarem na praça do Cambuí, quando seriam os campinhos... Tu está pensando ali Santa Cruz? Isso. Na Santa Cruz. Então, essa vista, ela vai dar mais ou menos o que seria então o caminho a capela pela Doutor Quirino e a Major Solo. Vem dessa região. A Major Solo seria mais para cá. Não. Essas duas ruas que aparecem, uma delas é ou a Doutor Quirino ou uma paralela. Ela vai chegar no fundo da igreja do Carmo. Sei. Tá? E nessa época, a catedral, embora ela tenha começado em 1808, o erguimento final dela é só quase 70 anos depois. 88. Isso, né? então nem aparece. Quando é que ela é inaugurada em 83. 83. Então é do Carmo, gente, que é onde era a antiga capela, foi a primeira capela onde foi rezada a primeira missa da freguesia pelo Frei Manuel. Não, Frei Antônio de Pá. Essa aqui é 27. Ela é muito bonita, né? E o colorido dela é lindo.
Bom, então não corresponde a 97. Eu só ilustrei porque eu não tinha. Bom, aqui vocês vão me ajudar, olha. Isso aqui é 1798. E a Avenida de São Carlos tem, em termos de domicílios ou de fogos, 369, 2.908 habitantes, uma média de 8 pessoas por domicílio, por fogo, 700, olha só, o crescimento dos escravos, né? O crescimento da escravaria, 784 escravos, o que está ligado com a questão do açúcar. Né? Aqui, a minha preocupação aqui é olhar o que é a cidade, né? E daí a gente tem o que é essa cidade? É o Largo da Matriz Velha, né? Que, na verdade, envolve a cidade, é isso aqui. Aqui está a igreja Matriz Velha, né? Depois a Matriz Nova estaria aqui, porque isso aqui não existia nesse período, por isso que eu fiz o círculo aqui. Né? E, então, o que tinha? A cadeia, a administração, moradias de taipa, né? A parte urbana, o que deveria compor a parte urbana, seriam umas 20 fogos, em torno de 160 pessoas. É difícil, pelas listas nominativas, a gente ter ideia, a gente só ter ideia o que é urbano, o que é rural, né? Porque você não tem uma separação desses dois espaços. Na verdade, a coisa é bem mesclada. Né? Tá? Esse aqui, esse mapinha corresponde, essa planta corresponderia a 1840, tá? Ela completinha aqui, tá? Por isso que eu fiz só o círculo, eu não sei porque eu não tinha, fiz só o círculo onde seria esse núcleo urbano em 1798, 98. Pode ir. Bom, que ocupações aparecem nas listas nominativas em 1798? É isso, negociante, carpinteiro, plantador de cana de partido, que é aquele que não tem engenho, ele planta, né? Às vezes em sociedade com dono de engenho. Tá? Ele também, quase todo mundo, gente, planta mantimentos, ou seja, feijão, arroz, milho, isso não uma que outra coisa, não, depende da pessoa. Tecelã, algodão se plantava muito, né? Isso é legal pelas listas. Olheiro, a costureira, fiandeira, porque tem selaria, camarada de tropas. Todo o sistema de transporte era a base de muares e uma pessoa que cuidava, né, da tropa, né, tropeiro. Daí, criador de capados para exportar para Itu, isso aí eu vi o fulano, ele é criador de capados para exportar para Itu. Vendedor de toucinho, pobre, também tem um lá, ele é pobre. Daí vive de quê? De esmolas. Né? Vive de esmolas, é isso. Tá? Daí, aqui ó, eu tenho um dado que está um pouco diferente do que eu tinha dado antes, que esse aqui é do Peter Heisenberg, que pôs 368 fogos e a população de 2.508. Está um pouco diferente. Vai. Aqui é o inventário, que isso é também de 1812, do Francisco Camargo Pimentel, que é um dos primeiros a se vir para trabalhar, para montar o seu engenho. E ele ganha a sesmaria também, a sesmaria do Gavião. Né? A primeira é uma sesmaria que o Francisco Camargo Pimentel ele vai adquirir. Adquirir não, vai obter
a partir da solicitação que ele faz ao rei de Portugal. Essa sesmaria é bem grande, envolve várias pessoas. Bom, do inventário dele, o que me interessou foi descrever um pouco o que é a casa desse cara na cidade. Então, é o que está lá no inventário dele. O inventário está no centro de memória. Uma morada de casa, citas a rua do comércio desta vila, paredes de mão, ou seja, já tem cobertas de telha, com quintal até a rua de baixo. A rua de baixo é a rua Lusitana. A rua do comércio é a rua Doutor Quirino. Certo? Com 4 portas. A da rua com fechadura, quer dizer, mostra, né, o qual já está com janelas, uma janela também da parte da rua, que foi vista e avaliada pelos avaliadores, isso foi inventário do Pimentel, por 50 mil réis, né? 51.200 réis. Então aí vocês veem uma descrição do que é a moradia, né? Ele, além do engenho fora, ele tinha uma morada de casas. No inventário, há uma descrição, que é como hoje em dia, quer dizer, lá era muito mais descrito, é uma maravilha, porque você tem todo o patrimônio da pessoa está lá descrita. E do lado, os louvados, ou os avaliadores, eles faziam uma avaliação, conforme eles olhavam, viam o mercado, e avaliavam e davam valor por aquela mercadoria para se ter depois o Monte Mor, e depois do Monte Mor tirava todas as o que ele devia, tinha um monte líquido, e daí se fazia partilha entre os herdeiros, entre a meeira, a mulher e os herdeiros. Então, o estudo de inventários, eu acho fundamental assim, para a gente saber da riqueza, né, das pessoas. É claro que ele é limitado, só quem é rico é que faz inventário, na verdade. Então, na lista de 1822, as ocupações urbanas. Vive de suas agências, seus negócios, suas agências. Isso aí eu tirei da própria lista, tá? Um exemplo, só que eu não contabilizei. Então, não sei quantos vivem de suas agências. Vive de tirar madeira, né? Então é madeireiro. Vive de suas quitandas, vive do seu negócio de fazenda seca, bom, todo mundo fazenda seca. Vive de suas costuras, vive de solicitador de causas, né? Que não é um advogado, ele é solicitador. Vive de dízimos, vive de fazer casas, vive de conduzir açúcar de aluguel com seus animais, então ele aluga, ele é tropeiro, na verdade. Vive de tropas a conduzir açúcar, vive de negócio de conduzir animais de Curitiba e vive de levar tropas com escravos. Tá? Em torno de 7.300 é o número dos habitantes no caso é a Vila de São Carlos, tá? Não, só que aí esse total envolve o núcleo urbano e toda a vila. Tá? Aqui em 23, um comerciante inglês que vem na verdade ele vem para São Paulo e para o Rio de Janeiro, o Edmund Pink, ele passa pela Vila de São Carlos. E daí ele vai descrever, né, essa vila. Situada próxima do rio Atibaia, de tamanho mediano e provavelmente se tornará a mais importante cidade dos distritos açucareiros. 23. Consiste de 2 ruas principais correndo do norte ao sul, né,
Eu pus aqui o norte, gente, só para dizer que as duas ruas principais corriam para o sul. Cruzadas por ângulo reto, por suas ruas, no sentido leste-oeste. Esse pode vir o próximo, é do citação dele. Essa imagem, que foi a primeira imagem do cartaz, tudo é do Edmundo Pink, que eu acho ela muito bonita, que mostra bem o que é de 23 já, é bem anterior tão anterior a do Debré 27. O Pink, ele descreve a estrada que passa pela Vila de São Carlos, né? Então vai dar a estrada real para a capital do Mato Grosso. Então na verdade a estrada de Goiás que ele está descrevendo. Passa por essa cidade. Sua vizinhança, a vizinhança da estrada, abunda em terrenos arborizados e plantações de cana-de-açúcar e algumas poucas de café, geralmente bem irrigados e admiravelmente muito apropriados para o cultivo desses artigos. Também são cultivados o milho, o feijão e a abundância. É legal que ele põe em inglês o milho, então ele, de inglês ele tinha que pensar o milho. Aqui eu peguei só um detalhe da aquarela dele, né, que é muito bonito. Ele continua: contém muitas casas respeitáveis, pertencentes aos proprietários das fazendas. Eles ocupam apenas durante os domingos ou feriados. Elas são feitas de taipa e muitas janelas são envidraçadas, ou seja, é sinal do moderno, do ser rico ter janela com vidro. O Saint-Hilaire também ele comenta isso com ele. As casas de condição inferior são feitas de ripas e de barro. Essas imagens são... Você conseguiu ver? A lista nominativa de 25 dizia: vive de jornais dos seus escravos. Tem 16 escravos e ele aluga esses escravos, né? Vive de camarada de tropa. Ele provavelmente não deve ser o dono da tropa ou trabalha numa tropa de um outro. Vive de fazendas secas, vive de escrivão de órfãos, né? E vive de sua venda. Pode ir. Vou continuar com isso. Vive do seu armazém de molhados. Eu quis mostrar para vocês o que tem nas listas nominativas e o que é essa população que habita a vila. Arrieiro de tropas, normalmente esse é também um trabalhador da tropa. Vive de sua loja de fazendas secas, de suas casas de aluguel, vive de contratos de aluguéis, de 9 escravos, vive de pasto, ou seja, ele aluga o pasto, né, para tropas abastecerem seus moados, né, de casa de aluguel, de armazém e molhado, bem diversificado. Vive da compra e venda de gado. Próximo. Vive dos jornais dos seus escravos, isso aí é muito comum, né? Que é o aluguel dos escravos, ou seja, todo mundo... O cara poderia, naquele momento, ele teria escravos no engenho. Nos momentos em que não tinha muito trabalho, ele alugava. Agora, isso aqui também pode ser gente da cidade que tem os escravos e que alugava os escravos, né? Tem tropa, vive do seu tear, panos de algodão. Isso também é muito comum ter gente que planta algodão. Vive de fiar algodão, vive de jornais dos seus escravos. Tem muito isso. Pode. Em 29, na lista de 29, eu encontrei o cirurgião que mora na vila, daí esses moram na vila. O Cristiano Frederico Haas, que é um alemão, cirurgião e mora na vila.
e o Querubim Uriel de Camargo, que é professor das primeiras letras. Também é paulista e tem um escravo, esse professor. E o Joaquim é interessante porque o Joaquim Aranha Barreto de Camargo, que é tenente reformado, ele, na verdade, ele veio em 1805 para Campinas, então ele vai criar o engenho do Mato Dentro, que atualmente é o Parque vocês conhecem lá, a Fazenda Mato Dentro, e o Joaquim é o que fez a primeira instalação. Ele comprou ele tinha uma sesmaria em Castro, ele vem de Castro, e daí adquire a sesmaria do Mato Dentro. Daí forma o sítio de Mato Dentro, depois engenho Mato Dentro, e daí quando a filha casa, que é a Maria Luzia, ele dá de presente, ela casa com o primo, né? Isso também é a forma de conservar a riqueza. A Maria Luzia, em 1817, ela casa com o primo, e então o engenho do Mato Dentro ela recebe de presente de casamento. Ela vai depois, mais tarde, em 76, 75, 1870, vai se tornar viscondessa de Campinas. Né? O pai dela, então, depois, aqui nós já estamos em 29, o pai ele tem escravos, tem 38 escravos, e ele aluga para a construção da catedral, mas da matriz nova, desculpa, da Catedral da Conceição, aqui na Rua Conceição. Aqui é que eu tirei isso aqui de outro lugar, mas aqui na verdade ela não estava, esse aqui é de 21, ela não estava construída total, isso aqui é só um desenho, né? Como a gente faz uma plana, tá? E o outro que está desde 6, 7, o Manuel José Gomes, o Maneco músico, que vive do seu ofício, mestre de música. Né? E nos conta Lenita, que o Maneco músico, ele, na verdade, ele é da vila de Parnaíba, Santana do Parnaíba. Por isso que ele deu para o filho o nome de Santana, Santana Gomes. E ele é filho da Antônia, que é mãe solteira, o pai é desconhecido, ela é parda, a Antônia, e depois ela casa e ele se torna, quase que foi criado por um padre, o padre lá, ele estudou o livro da Lenita que nos conta. E ele veio para cá meio que sendo obrigado a casar com uma moça, ele tinha 14, 15 anos. E daí ele vem para a vila de São Carlos. E aqui ele vai trabalhando até conseguir o trabalho, como ele tinha já experiência e tudo mais, como mestre de capela em Campinas. Né? Então está aí, está lá. Eu acho legal que quando você está lendo as listas, e daí você se defronta com gente que está na lista, diz, pô, eu conheço esse cara. Né? Então, tá aí o Maneco. Olha. Bom, Campinas, então, ela vai se consolidar como a mais importante região produtora de açúcar, né? E a implantação da economia açucareira 97 a 29. É aí a implantação. E se deu através. Isso é doação de sesmaria. Isso aí é fundamental. Você vê que na década de 1890 há uma concentração de doações de sesmarias. Tá? A família Teixeira Vilela, Teixeira Nogueira, ela vai receber 5 sesmarias. Então é uma consolidação através da entrega de terras.
Ou, por exemplo, o brigadeiro Luiz Antônio, ele tem umas 5, 6 vezes mais lista. Ele, o brigadeiro. Mas ele compra também terra. Né? Então tem essa mestagem. Então, compra de escravizados, óbvio, todos, porque para trabalhar com a cana vai ter que ter escravos, porque daí já é uma dimensão maior na produção. Formação de famílias da elite, isso aí também vamos formar mesmo as famílias que nós vamos, algumas estão até ali hoje, se formaram lá, e estão aí, como os Teixeira Nogueira, como, me ajudem, né? Como Souza Aranha. Sampaio. Então, essas famílias, e que começaram, é isso que tem uma continuidade, começa com o engenho, né, e vão, e aquela forma de manutenção da propriedade ou da riqueza através dos casamentos dentro da própria família, o tio casando com a sobrinha neta, como Luciano Nogueira, Teixeira Nogueira, que vai casar primeiro com a sobrinha, depois com a sobrinha neta, ou casar com o casamento entre primos, como a Visconde, na época ela não era, como a Maria Luzia e o Francisco Egídio de Souza Aranha, são casamentos que, para preservar, é a forma mesmo de manutenção da riqueza. Depois nós vamos falar dessas famílias. O que é a riqueza? O que é a elite? A elite é proprietária de escravos, em primeiro lugar, porque pelos inventários a gente vê, eu vou falar disso mais no café, a gente vê que a principal riqueza é o escravo. O escravo é que dá riqueza. Né? Riqueza porque ele é o braço, né? E as mãos e os pés do senhor de engenho, né? Como diz Antônio, é isso. E porque ele vale, de fato ele vale. Então as terras não valem tanto quanto o escravo. Então, mas o proprietário a família da elite, a elite é composta de grandes proprietários e grandes proprietários de terras de escravos. O auge da economia açucareira de 29 a 36, em 36 é o ano em que a Campinas se torna Campinas, ainda não é Campinas, é a Vila de São Carlos, principal produtora de açúcar, aí corresponde a 28% da produção da capitania, né? Da província, desculpa, já está 36, né? É província, já deu independência. E em 36 também 60% em torno, eu vou trazer os dados, de 60% da população da vila de São Carlos é constituída por escravizados. Pode ir. Aqui eu tenho dados que correspondem. Eu pus toda a tabela, porque na próxima vez eu vou também trabalhar com os outros anos, né? Mas os dados de 1814 e 1829 são dados das listas nominativas. Então, você tem um total da população de 5.593, você tem 3.700 livres e 1.893 escravizados. 33%. O que eu quero mostrar é a participação, à medida que vai expandindo a economia açucareira, vai expandindo a participação dos escravos dentro da população, chegando até 29 a 56% da população é constituída por escravos. Tá? Aqui já entra, gente, a partir de 1854, já são outros dados, outros recenseamentos, não é mais lista, a lista vai até 36. E daí já é café. O grosso
né, vamos dizer, o que dá dinâmica, não que tenha acabado o açúcar, não acabou. O açúcar ele vai estar concomitante, coexiste com o café, mas o que dá dinâmica, o principal elemento é o café, de fato é o café. Mas 54, qual é o recenseamento de 54, você lembra? 72 é o primeiro recenseamento do Império, né? Aquele, sei. Tá, 86 é a comissão que foi constituída em 86 a comissão para fazer o levantamento da província para expandir a fronteira, né? A comissão agrícola, não, e o presidente... 72 é o censo, não é? 72 é o primeiro licenciamento e o único, infelizmente, geral do Império, que em Campinas foi feito, na verdade, em 74. Mas a gente foi em 72, mas aqui em Campinas... Só para dizer que é esse o licenciamento. Mas é esse... E você vê que chega no auge aqui em 54, que é quando Campinas, a produção cafeira supera a produção açucareira, no caso aí é na cidade de Campinas, né, em Campinas, no município de Campinas. Né? E depois vocês veem que a população escrava vai diminuindo a partir de... Aqui tem um efeito, né, a partir de 72, como foi em 74, já pegava os engenhos. 73. Então tem uma redução, porque aqui já reduz dos engenhos, tá certo? A Maísa, ela é do NECO e é do Núcleo de Políticas, Núcleo de Estudos de População, e a gente trabalha junto, e ela é um demógrafo. Então, bom, depois eu volto nesse aí. E aqui eu fiz a lista dos principais senhores de engenho, os que têm acima, não, eu tinha feito a primeira, eu tinha feito acima de 100 escravos, mas depois eu resolvi incluir esses dois que não têm 100 escravos. Tá? Mas daqui vocês veem que eram grandes proprietários de escravos. Isso aqui é de 29, tá? É da lista nominativa. Tá? Então, o Antônio Manuel Teixeira quem é o Antônio Manuel? Ele é sobrinho do Frei Antônio de Pádua, que compõe a primeira família que o Celso estuda como a primeira família urbana, a primeira família, né, da freguesia, né, que vem, o Frei Antônio de Pádua vem em 74 para fazer a primeira missa da freguesia, e em seguida ele chama os irmãos, né, para virem para cá. E o Antônio Manuel, ele não nasceu em Campinas, ele é mineiro. O Antônio Manuel ele não é Lavras, o pai dele é Lavras. Pitangui. Baependi? Não, O Vilela, que era... o Vilela, o avô dele, que é o Domingos Teixeira Vilela, ele é português, é de Tâmega, né, em Braga. Mas ele casa com ele veio por causa do ouro, né, em 1730 e pouco, é indefinido isso aí, não. Mas ele casa com a filha do fundador do Tomás Ó, né, que tem Nogueira. Nogueira, claro. É que eles são meus ancestrais. Ah, por isso que sabe tudo, né? Por isso que eu sei. Legal. Então, essa família é uma família que permanece. O Antônio, ele é filho do Manuel, tá? Que é irmão do Frei Antônio de Pádua, que aliás eles são irmãos muito próximos, tá?
E o Manuel é o último a vir para cá. Ele veio em 1798, por aí. Quando os irmãos que vieram primeiro, porque eram solteiros menores, né, que vêm com Domingos e com a Isabel, peraí, ela tem um duplo, Isabel, mas... Isabel era Nogueira. A Isabel era Nogueira. A Isabel era Nogueira. E eles vêm com a idade de 60 anos para cá, porque o Frei chama. Agora, o pai do Antônio Manuel, ele vem depois, e ele vê que os irmãos estão muito bem. Né? E Minas, me perdoe os mineiros, me perdoe o Roberto Martins, que não diz que não tem decadência em Minas. Essa região, esse pessoal está perdendo recursos. Né? Então eles vêm, e no caso o Manuel vem e vai se tornar um proprietário, ele vai receber, ele não chega a receber sesmaria, não. Os irmãos receberam, mas ele compra terras. O pai do Antônio Manuel. E o Antônio Manuel, ele, é que eu não vou falar hoje disso, mas ele foi o comandante da revolta de 42, né, de 1842. Ele é um cara muito ligado ao Feijó, ele é muito ligado ao Florense, ao Rio Florense, que vai com o Feijó lá para Sorocaba. Então e o Antônio Manuel vai ser um cara que... O Antônio Manuel, ele não vai ter, ele tem um filho, esse filho é mãe incógnita, a mãe que é incógnita. Ele vai ter só esse filho e o Antônio, ele morre cedo, aliás, o filho também vai morrer cedo. E em 33 ele faz o testamento e ele diz que ele tem 250 escravos. Tá? Então, pelo testamento e pela conta que está aqui, a gente mais ou menos, né, 33, 29, não é tão um disparate, né? Ele diz no testamento, eu tenho em torno de 250 escravos, num grande livro, eles registravam todos os escravos num grande livro. Ele explica isso no testamento. Então, o Antônio Manuel é uma figura bem assim, interessante nisso, né? Ele vai ter um filho só e esse filho vai ser o Francisco Teixeira Vilela, e que vai ser proprietário de 4 fazendas, né? 4, daí a gente chama, que é a Cachoeira, que nós vamos mostrar agora, a Cachoeira. O Antônio Manuel é proprietário da Cachoeira Morro Alto. Depois ele recebe essa Saltinho e depois isso. É isso. A Saltinho, ele tem umas outras, isso pelo inventário, daí é o dado do inventário dele, que ele morre em 1850, e daí a gente tem o inventário. É o cara, ele é o mais rico de Campinas, no Antônio Manuel, nesse período. Eu acho que... Bom, então, o que é o prosseguimento? Rompe... Não há um prosseguimento aí do Antônio Manuel Teixeira, porque eles adotam Teixeira Vilela, a família some depois da morte do filho dele. Agora, o outro ramo que vem do Joaquim José Teixeira Nogueira, que é o irmão do pai do Antônio Manuel, essa é a família que vai em Campinas criar maiores raízes, vão ser também grandes proprietários, e que vai dar no Luciano Teixeira Nogueira, né, que vai ser o proprietário da Chapadão, e depois, que é uma fazenda grande, depois ele vende para o Bressol, eu acho que é para o Barão de Itapuva, eu acho que é o Bressol, né? E ele compra em Joaquim Egídio, ele vai ser dono da maior, ali da Laranjal, né, que é a fazenda imensa aqui, em Joaquim Egídio. Bom, e daí essa linhagem aí, os Teixeira Nogueira, que adotaram, porque tem uns que adotam só o nome do pai e outros adotaram o Nogueira da mãe. Esses aí vão dar na usina Estero hoje em dia, na IPTV, é isso. Né? Começa assim, vai dar lá.
Então, só para mostrar né, esse vínculo aí, né? Ele é um grande produtor, como vocês veem, né? E o próximo, que é um grande, que tem 215, é o capitão Francisco Inácio. O Francisco Inácio Souza Queiroz é outra família que veio. Ele é sobrinho do brigadeiro Luiz Antônio, ele é filho do irmão do brigadeiro Luiz Antônio, do Francisco Antônio. Acaba tentando lembrar como é Francisco Antônio. E eles também, o brigadeiro, ele tinha uns 6 engenhos em Campinas. Eu não sei se o brigadeiro Luiz Antônio chegou alguma vez a colocar os pés aqui em Campinas. Porque, pela lista nominativa, ele morre em 1818, 19, o brigadeiro. Pela lista nominativa, o brigadeiro nunca, ele tem administradores, consegue ver as propriedades, por causa do... Está lá o administrador pelo brigadeiro, está lá pelo... No caso, era tenente, o brigadeiro, na época eu acho que ele era tenente. Eu não pus aqui. Bom, mas eu acho que depois que... Bom, então o brigadeiro era... Esse aí, o brigadeiro e o irmão tem grandes propriedades aqui. O brigadeiro morrendo, o irmão só tem o Francisco, que é... Eu acho que é só ele, sim, de filho. E isso que eu estou contando para vocês vão encontrar muito bem descrito, muito legal, pelo Albino Barbosa. De Oliveira. Hã? De Oliveira. De Oliveira. Hoje eu estou com a cabeça ele é um desembargador, eu acho que é desembargador no Rio, e ele vai casar com uma das filhas do Francisco Inácio, a Isabel. E o Albino, esse, que é aquela rua principal lá de Barão Geral, e que vai ser dono da fazenda Rio das Pedras, que era do Francisco Inácio, a Rio das Pedras. Mas ele tem várias fazendas, ele não tem, eu pus ali 4. Mas teria que olhar melhor isso, porque eu não vi ainda o inventário do Francisco Inácio. Né? Porque pelo inventário daí você vai conseguir, ele morre em 32, por aí, 30. O Francisco Inácio morre em Portugal. Né? O Francisco Inácio, é da Bernarda de Francisco Inácio, que é um movimento logo depois da independência. A partir do inventário do Luiz Antônio e do Francisco, você pode observar quais são essas propriedades e como elas vão ser partilhadas e quem são os herdeiros. Né? Então, essa é interessante. Ele é grande. Esse aqui é um cara. Então, o Francisco Inácio Souza Queiroz, é que agora a Rio das Pedras, tinha a Rio das Pedras, Fazenda Santo Antônio, a Fazenda Cândida, a Fazenda Santa Genebra, né? Que é a principal. Santa Genebra ficou com a outra filha. O Francisco Inácio tinha 2, a Isabel e a Genebra. E a Genebra casa com um tio, mas depois não, ela morre. E o tio casa com uma outra sobrinha. Bom, daí eu ia sair de cá. Francisco, aí é a crônica social do século XIX. Eu adoro a colunista social do século XIX. Quem casa com quem? Bom, Francisco Camargo Penteago, esse aí também. Esse é teu parente também ou não? Vai dar lá nos... Floriano Camargo. É o Floriano, desculpa, é o Floriano. É o Capitão Mor Floriano. O capitão Floriano Camargo vai dar também vários aí. E ele também tem, vocês veem, ele não é dos mais, mas ele também tem grandes propriedades. Esse aí, o inventário é muito interessante, as propriedades dele.
O Joaquim José dos Santos, ele tem esse, eu não vi o inventário dele, ele é ligado ao Feijó, o Feijó, no Diogo, Feijó. E a Fazenda das Dores, que depois vai para o Feijó. Então esse é importante. O Antônio Correia Barbosa vai ter uma ligação importante depois com os Aranha. Né? O Francisco Egídio Souza Aranha, esse é o cara que vai casar com a Maria Luzia. Né? Então, e tem 94 escravos. Esse aqui eu fiz um estudo bem detalhado, só do inventário dele e das propriedades, que é do Mato Dentro. Tá? O Teodoro é da fazenda, onde vai ser, ele morre em 37, em 42 vai ser a revolta de 42 e vai ser na fazenda dele, lá na Venda Grande, que é do lado. Né? Então é a fazenda do Teodoro, que é ali perto. Eu trazia foto. Hã? O aeroporto dos Amarais. É exatamente ali, né? Ali no. E, bom, do total que esses 7 proprietários, em 29, eles detêm 28% da produção. Né? Eu não tenho, não, desculpe, eu fiz errado aqui, eu não tinha esses dados aqui, tá? E em termos de escravos, que todos eles, a gente tem 20%, esses 7 da escravaria de escravos. Bom. Aí é uma vista que eu acho linda, que é Mercure Florence, eu acho que isso aí também não tem data, não. É a vista do sítio do Antônio Manuel Teixeira, que fica, que aí tem um debate que se é o Salto Grande, que alguns chamam que é o... Em que eu, olhando o inventário do Antônio Manuel e tudo mais, não dá para concluir que é o Salto Grande, é o sítio Santo Antônio da Cachoeira, que é dele, né? E aqui é o Antônio Manuel e aí um visitante, não sei o que é uma aquarela, é linda essa aquarela. E eu não sei se daqui vocês perceberem, o Antônio Manuel foi um dos primeiros produtores de café. Aqui assim, parece esse pontilhado, parece ser café. E aí o Rio Jaguari, que também é muito bonito. E aqui, eu acho essa tela, essa aquarela muito linda, né? Do Florencio, que quando ele visitou, eles eram bem próximos. Né? A próxima, Thiago. A próxima é um detalhe, daí que é para a gente perceber o engenho, né? O engenho de açúcar, aqui a chaminé está operando, a moenda. E as tropas, aqui eu acho muito bonito o detalhe que, gente, é muito raro, né, essa iconografia, né, tanto de escravos quanto dos engenhos dessa. É raríssimo no Brasil. Tem só estrangeiros que fazem alguma coisa para o Nordeste, né, para cá, para São Paulo. O rio, né, Jaguari, aqui é a senzala, nessa parte aqui. Aqui dá para ver melhor se café. Todo mundo ele em 25 ele já tinha, anunciava ali na lista nominativa que o Antônio Manuel tinha café. Mas dizem que o primeiro a introduzir foi o pai da viscondessa dele, que é o Joaquim, né? O Joaquim Aranha. Bom, deixa eu ver o que mais aqui eu acho super bonito. Bom, o estado das árvores que foram todos depopulados ali por causa da queima
Aqui, novamente, o Hercule Florencio, em 35, ele visita, pode ser que aquelas outras tenham correspondência em 35, viu, gente? Só que está sem data pela classificação que fizeram das telas dele. Né? E aí ela também é outra que eu acho muito bonita, porque o Florencio ele tem estudos das nuvens, né? E aqui ele faz refletir as nuvens no Jaguari, eu acho isso lindo, mostra o tipo de gado, que, as árvores, que o pessoal de biologia sabe identificar até as árvores. Então, essas também eu acho lindo. Do sítio do Engenho Cachoeira. Bom, em 36 a Vila São Carlos superou a produção, isso eu já falei, a açucareira de Piracicaba, se torna o principal produtor, né, daquele quadrilátero, que eu vou mostrar agora para vocês o quadrilátero, é Sorocaba, Piracicaba, Mogi e Jundiaí. Tá? É aonde está a base açucareira do estado de São Paulo, está aí, tá? Isso desde 1790. E que muito mais do que, por exemplo, na região do Vale do Paraíba, que é a região primeira do café. Mas lá não teve tanto açúcar quanto nessa região aqui do quadrilátero. Pode ver. E aqui está o mapa, esse aqui eu tirei do DIN, o mapa, para fazer essa Mogi Mirim, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba e Campinas, né? Então eu acho que aí o oeste paulista, né? Que ainda não, a gente não chama. Aqui a produção, né, do Miller, do Bacelar, do Teixeira e Maís e eu fizemos essa montagem, né, da produção em 29 e 36. Né? E daí sim, aí vocês mostram como de 29 a 36 o café já está expandindo, né? E o açúcar continua sendo o principal, e olha a quantidade, né? E eu acho interessante a diversificação dessa agricultura. Então você não tem aquela ideia que muitas vezes a gente fica na história econômica a monocultura na açúcar. Não, necessariamente se produzia a cana, mas se produziam os mantimentos. Não só, o pessoal que era um grande engenheiro, senhor de engenho, ele produz alimentos para escravaria, alimentar 200 e tantos escravos. Então tem que produzir, né? Tem que ter a roça, a lavoura de mantimento de alimentos. Agora, tem polvilhado na cidade e nessa vila, existem os pequenos sitiantes que produzem alimentos e que é para o mercado. Normalmente é para o mercado. Normalmente não, uma parte é para si, o resto, o excedente é para o mercado. Então, aí, né, o aumento de 29 para cá. Então, essa diversificação dessa agricultura. Então, tu tem a escravidão, monocultura e grandes propriedades. Mas ao lado dessas grandes propriedades, você tem pulverizado pequeno. Né? Ali eu mostrei os grandes em termos de... Normalmente, o grande é o que tem a maior plantel de escravos. Pode ir, Thiago. Aí, o açúcar e o café produzidos em Campinas, exportados por Santos, esse dado é da Maria Tereza Petroni, e ela vai mostrar como, a partir de 5 anos, aí era mais para o nosso próximo encontro, mostrar que o café supera o açúcar, né, em torno de 54, na mão de 54. Tá? É incrível essa diferença, né? Então, a expansão aí, né?
Aqui, a Maísa alertou, né, Maísa? Por que tem essa queda aqui? Vamos ver, vocês aí. Por que tem essa queda? No açúcar ali. De 152.922 arrobas, cai para 55. Vamos lá, olha as datas. A revolta de 42. Tinha um grande proprietário, o Antônio Manuel, ele larga tudo e vai. Ele vai ficar 2 anos, 4 anos quase, fugindo. E tem grandes proprietários de açúcar, engenheiros, senhores de engenho na Europa. Deu. Bom, já. E aqui o que eu gostaria de finalizar com essa revolta, aqui, na verdade, eu utilizei uma revolta, que é a revolta de São Domingos, dos escravos, essa imagem, né, europeia. Mas para falar de uma revolta, que não é uma tentativa de uma insurreição de escravos em Campinas, em 32. É interessante porque o documento que é um processo judicial que está no Arquivo Público do Estado de São Paulo sobre essa revolta, foi descoberto pela professora Sueli Robles Reis de Queiroz. A Sueli descobriu em 74 no arquivo. E ela ficou surpreendida, porque ninguém conhecia em 74 esse documento, esse processo. É um processo, uma devassa, como ela mesma, é uma devassa, né? Por quê? Na verdade, prendem 32, 30 e poucos escravos e sob a alegação de que os proprietários denunciam o escravo que eles iriam fazendo uma insurreição. Então, prende e eles ficam presos e são submetidos à tortura e tudo mais, e daí eles dizem que, de fato, eles estavam organizando uma insurreição. É muito complicado trabalhar com... A própria a Sueli, ela é cuidadosa nisso. Ela transcreve na revista de história esse documento. Então, se vocês quiserem ter esse documento, aí ela transcreveu, era manuscrito, ela escreveu, então é bem fácil de ler, né? Porque eu não quiser ler. São 41 páginas esse documento. Bom, e acabam os escravos, eles são presos. É cogitado enforcar, mas eu acho que lá, no final, no processo, sai que são só presos, né? Ficaram presos. Então, essa revolta, o que denota? Que esses escravos, eles apenas, aqueles 60% que a gente estava comentando da população escrava, eles estão nas fazendas, né? Então, esse é um lugar, residem nas propriedades. Pairava entre os proprietários, obviamente, gente, esse sentimento, a eterna ameaça de que vai haver revolta. Porque vocês veem uma população de 60% de escravos, né? Uma revolta, a iminência, o medo, né? O fantasma dessa revolta do Haiti, né? No caso são dois. E tem um impacto nesse momento também da primeira lei de abolição do tráfico de escravos da África, em 31, que é aquela lei para inglês que todo lado. Eu acho que, aliás, essa expressão vem daí, vem dessa lei de 31. Aqui é abolido o tráfico, mas não continuou, porque é justo quando estava ocorrendo a expansão da economia cafeeira. E sem escravo não há café. Como sem escravo não podia ter açúcar.
Então, necessariamente, a coisa continua até 1850. Né? Então, e daí o Luiz Gama, bem mais tarde, ele vai ganhar várias causas, né, para libertar escravos que entraram depois de 31, com base nessa lei. Né? Então, essa é um elemento importante. Então, essa revolta foi estudada. Depois, a Sueli, ela apenas transcreve, ela trabalha com a reforma, não com muitos detalhes. Depois vai ter uma tese, mestrado ou doutorado? Mestrado, da história sobre essa revolta. Pirola, Ricardo Pirola, que tem esse trabalho sobre essa revolta. Tá? Pode passar, já. Bom, é uma insurreição de escravos, é uma insurreição. O Código Criminal definia que uma insurreição foi uma reunião de 20 ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da força. Então, essa. Então, o processo é uma verdadeira devassa, eu já falei, e envolveu 14 propriedades dessa região. E está baseado nisso aí, nesses depoimentos dos escravos. Isso aqui é uma frase da Sueli, que ela diz: ao ler aquele documento, ela diz, eu fiquei com a ideia da existência de um sentimento de revolta, né? Que existiam pessoas que não aceitavam mesmo, né? Como ela diz, não se compadece da coisificação do escravo, né? Imposta por um sistema. Né? Então, ela diz assim, eles relatam que tem uma certa organização, tem liderança, né? Agora, ao mesmo tempo ela diz, é uma devassa no sentido de que mantiveram os escravos presos e foram submetidos a torturas e tiveram que fazer os depoimentos. Né? Quase que a autoacusação. O movimento não passou de uma tentativa, os fazendeiros suspeitaram do fato, né? E representaram junto às autoridades imediatamente. Né? Os meios menos estrepitosos e menos prejudiciais, e todavia os mais enérgicos, para sufocar tal ou a reprodução de semelhante tentativa no presente. Foi essa a conclusão do juiz, né? Dizendo que foi dessa forma que eles, né, fizeram o processo. Né? Pode. Agora vamos ver as fazendas. As fazendas que bate lá com aqueles grandes proprietários. Né? Então, é o Floriano, as duas fazendas, as duas pontes e a Ponte Alta, a fazenda Rio das Pedras, do Francisco, quer dizer, o Francisco Inácio já tinha falecido, isso é em 32, o Francisco Inácio. É acusado que a revolta também tem essa coisa, é um momento, né, quer dizer, revolta, vamos dizer, essa organização. E aqui está outro que a gente viu, é o Brigadeiro Herdeiros do Taquaral, que ainda é a fazenda Taquaral, é de herdeiros do Luiz Antônio. Depois esses herdeiros vão vender para o Francisco Paula Bueno, a rua Paula Bueno, tá? Vão vender. Deixa eu ver. Aqui, bom, aí estão todos. A São Bento é também do Floriano. Nesse período, eu acho que já é, em 32, tá? Deixa eu ver.
O Joaquim José dos Santos também, que é outro que apareceu. Enfim, eu penso assim, além daquelas dos maiores, e pegar os inventários e trabalhar, pegar esses que devem ser os maiores também, como vocês veem aqui, eu não conheço todos aí, né? Capitão Morco, Andrade, Acru, enfim. E aqui a lista o rol dos culpados, todos vão ficar presos. Teria que seguir adiante, né? Pegar os inventários desses proprietários e ver depois se os escravos, porque na verdade manter o escravo preso a um preço que a partir de 31 o preço do escravo sobe a beça também, mais ainda em 1850, mas agora. Então também não é conveniente, eles fazem um arranjo com as autoridades para tirar o cara da cadeia, né? Mas se vocês pegarem Monjolo, Congo, são todos Benguela, são todos Cabinda africanos, né? São os escravos aí mostrando, né, que ainda não tem aquela do escravo crioulo, não nascido no Brasil. Na líder são escravos mais antigos, né? Então, aqui está todo. Bom, olhando agora o mapa das fazendas. Senhora, o crioulo é nascido na África ou nascido no Brasil? Nascido no Brasil, se diz crioulo. Bom, essas fazendas, gente, aqui esse mapa foi do professor Lapa, lá no CMU, né? E é óbvio, foi redesenhado pelo pessoal do Codefat, que eles visitaram essas fazendas e fizeram. E eu tenho um outro mapa para mostrar essas fazendas, tá? Mas não ficava bem. Então, essas fazendas estão aqui, assim, ó, nessa região. Aqui Campinas devia ser isso aqui. Aqui é a fazenda Mato Dentro, né? E aqui os dois rios que eu estava falando para vocês, né? Mas essas fazendas ficam em torno daqui assim, Rio das Pedras. Onde está Rio das Pedras? Ah, está aqui. Rio das Pedras está aqui, mas é em torno dessa região aí, mais para o alto do Atibaia, né? Aqui é Atibaia, aqui é o Jaguari. Acho que entendeu? É a última coisa. Vai e volta cá. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa?